Dentro das páginas desse livro chamado Bíblia, tem várias publicações, várias escritas que fala para amar a Deus. Os autores, os escritores que criaram a Bíblia, eles criaram essas publicações que falam só de amar a Deus, só para amar a Deus, para amar o personagem de Deus. Mediante a isso, eu quero dizer que temos aí um Deus, um personagem de Deus, que ele é o Todo-Poderoso, um Deus que está acima de tudo, né? Mas um Deus que implora o amor do ser humano para com ele. Um Deus que exige que o ser humano ame a ele. Aqui eu separei vários versículos na Bíblia que fala sobre isso aí, né? Que fala só para amar a Deus, só para amar a Deus. Temos aqui, Mateus 2, verso 37, verso 38. 1 São João 4, verso 19. Deuteronômio 6, verso 5. João 14, verso 15. João 14, verso 21. Josué 23, verso 11. São algumas das escritas que está relatando, né, está falando sobre amar a Deus, né? Em que o Deus, ele implora o ser humano para amar ele, para ficar amando ele, né? Tá entendendo? Então, podemos dizer que o Deus, antes de existir o ser humano, antes de não existir o ser humano, que não existia o ser humano, né? Antes de Deus não ter criado o ser humano, as pessoas, entre aspas, né? Então, Deus não tinha ninguém para amar ele. Deus, ele era um Deus carente, um Deus, né, sem amor, solitário, um Deus carente de amor, não existe ninguém para amá-lo ele. Então, o Deus, ele teve um plano de criar o homem, criar o ser humano, simplesmente para amar ele, para ficar bajulando ele 24 horas e desse jeito, né? Um Deus que gosta de ser amado. Um Deus que gosta de ser bajulado. Um Deus que está acima de tudo. Um Deus que é onisciente, onipotente. É um Deus que sabe de tudo, né? Que é poderoso. Mas um Deus que exige um amor de um ser humano. Um ser humano que é inferior, muito inferior a ele, né? Tá entendendo como é que é a coisa? É desse jeito. Mas o que acontece? O Deus, ele se vinga. Aqueles que rejeitam ele, que não quer amá-lo ele, que não quer bajulá-lo, né? Ele se vinga dessas pessoas. Ele mata, né? Ele detona, ele acaba com tudo. Tem várias passagens na Bíblia sobre isso aí. Tem vários escritos aí que relatam, né? De um Deus que ele detonou, matou, né? Porque rejeitou ele. Não amava ele. Pessoas que não amavam a esse Deus. Então, o que podemos dizer é isso aí. Podemos dizer é que o Deus, ele criou o ser humano simplesmente para amá-lo. Para ficar amando ele, né? Ficar bajulando ele o tempo todo. Tem que amar ele, né? Amá-lo através das ameaças, né? Das ameaças dele. E é desse jeito. Foi para isso que o Deus criou o ser humano, né? Isso dentro da Bíblia, né? Dentro dessas histórias que temos na Bíblia aí, né? Essas historinhas que temos desse livro chamado Bíblia.